A gente teria que definir primeiro que tipo de fé reformada e que tipo de fé metodista, né? Porque Vamos falar da John Wesley, metodista wesleyana. Então. wesleyana. Eu acho que é bom a gente começar lembrando um pouquinho da história. O Wesley, ele era um estudante de Oxford de teologia que resolveu criar o Clube Santo, que era um grupo de alunos que com ele iam buscar santidade de vida, avivamento e uma vida mais perto de Deus. E entre esses amigos dele estava um outro chamado George Whitefield. Então, Deus abençoou aquele grupo. E Wesley e Whitefield, eles se desenvolveram, se tornaram ministros da igreja anglicana e começaram a pregar o evangelho. Foram expulsos, porque eles começaram a pregar o verdadeiro evangelho. Depois de um tempo, Wesley e Whitefield se distanciaram um do outro exatamente por conta da doutrina da predestinação. Wesley não acreditava que Deus teria elegido alguns para a salvação e deixado outros se perderem. Enquanto que Whitefield afirmava a eleição de Deus. Eram grandes amigos. Eles foram responsáveis pela conversão, humanamente falando, foram os instrumentos na conversão de muita gente na Inglaterra. O grande avivamento que houve na Inglaterra veio através do George Whitefield e de John Wesley, e eles morreram extremamente, e no fim da vida eles se respeitavam a ponto de que Whitefield foi quem pregou no funeral de John Wesley. Mas ou foi o contrário, né? Não, foi isso mesmo. O Whitefield pregou no funeral de Wesley. Mas eles se separaram. E essa diferença, ela marcou os seguidores. Whitefield era da linha reformada, calvinista, e Wesley fundou o metodismo, que era... Ele fundou mesmo, né? Durante a própria vida dele, ele organizou o metodismo, que tem esse nome por causa da metodologia rigorosa que ele usava dentro das células, dos grupos e da igreja, enfim. E aí, então, essas diferenças persistiram. Então, basicamente, a diferença entre a doutrina reformada e a doutrina calvinista é exatamente essa questão da predestinação. Alguns ramos do wesleyanismo acabaram também adotando a doutrina da perfeição cristã ou a experiência do amor perfeito, que seria um estágio na vida cristã em que o cristão teria tanto amor a Deus que ele não pecaria jamais. Enquanto que o calvinismo continua insistindo na depravação total, que nunca vai chegar o momento em que, mesmo redimido, ele vai estar livre da corrupção e da possibilidade de pecar. Então, a doutrina do perfeccionismo, em algumas vertentes metodistas, a doutrina do livre-arbítrio e a da eleição é o que separa, basicamente, o pensamento reformado do pensamento metodista wesleyano.